Dentro do governo federal, os ministérios do Trabalho, da Previdência e da Economia trabalham para regular o trabalho nos aplicativos. Ficou ruim esse texto. Trabalham para mexer no trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Ruim quando repete a frase. Jornalista ruim. Enfim, já se fala na debandada da Uber do Brasil. A Uber poderia ir embora porque vão regular aí o trabalho nos aplicativos. É mole? Vamos lá, cadê as informações aí sobre o trabalho nos aplicativos? Primeiro que assim, ninguém pode se surpreender com o governo indo nessa direção, porque o Lula já tinha dito lá no início lá que isso poderia ocorrer. Voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que tem que ter mudança. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar, é preciso a gente se reinventar a nível de estrutura e é necessário a gente se reinventar na construção de uma nova relação entre capital e trabalho. É por isso que nós vamos criar uma comissão de negociação, sabe, primeiro com os sindicatos, com o governo, com os empresários, para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é um microempreendedor. Ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é microempreendedor quando ele se machuca, quando ele fica doente, quando quebra a moto, quando quebra o carro. Ele começa a perceber que ele não tem nenhum sistema de seguridade social que garanta a ele no momento, eu diria, de sofrimento, no momento de infortúnio. Você ouviu ali que o empregado, na verdade, né, não tem ninguém que o socorra num momento de infortúnio. Ninguém além do Estado, né? O cara cai, quebra uma perna, vai para o SUS, não tem jeito. Então, assim, além de estar sendo cruel com os empregadores, esse modelo ultraliberal dos aplicativos também é injusto com o Estado, né? E aí a gente sabe que o Estado é mantido por mim, por você, entra no desequilíbrio tributário brasileiro, etc e tal, mas aí o assunto vai muito longe, né? Fato é o seguinte, lá no começo o Lula deu esse indicativo aí de que poderia mexer com as regras do trabalho nos aplicativos, tá? O tempo passou e tem alguma coisa acontecendo. 3 ministérios dedicados a essa causa e umas informações interessantes surgindo, tipo essa de que o Uber vai embora do Brasil. Porra, de onde veio essa história? O Uber falou que vai embora do Brasil? O Uber ameaçou ir embora do Brasil? Não. Ou ainda não. Pô, se é assim, então de onde que vem? Bora lá para a Gazeta do Povo. O jornal, ou sei lá, né? Quase jornal, só tem opinião, né? Da direita maluca que está dizendo: o ministro fala em chamar Correios para substituir caso o Uber decida deixar o país. Aí do texto da Gazeta você vai tirar aqui a descoberta de onde veio essa história aqui, ó, do Uber. Segundo Marinho, isso aí é o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, tá? Caso o Uber saísse do Brasil, ele poderia acionar os Correios para criar um aplicativo semelhante para transporte de passageiros. As declarações foram dadas numa entrevista ao Valor Econômico. Ah, tá. Então o boato de que a Uber vai vazar do Brasil, ele existe porque alguém perguntou para um ministro se a Uber poderia vazar do Brasil e o que esse ministro faria? É só isso mesmo. É só isso mesmo. Aí o que o ministro fala? Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhe. Ninguém gosta de correr muito risco, especialmente os capitalistas brasileiros. Sensacional, né? Os capitalistas brasileiros não gostam de correr risco. Errado não tá, né? Bom, eu falei que são 3 ministros, mencionei um, cadê o outro? Tem o Lupe, cadê o Lupe? Assistência Social, Carlos Lupe, disse que discutiu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a regulação do trabalho por aplicativos. Essa matéria é destaque no site da CNN. Segundo Lupe, um grupo será criado com representantes do Ministério da Fazenda, da Previdência e do Trabalho para propor que os trabalhadores de aplicativos de transporte e entrega passem a ser segurados do INSS. A estimativa do governo é que mais de 2 milhões de pessoas trabalham na categoria, sendo que nem 10% contribuem para a Previdência. Difícil, né, cara? Pois é, não tem contribuição para a Previdência, mas tem uso da Previdência. Como é que articula isso? Como é que equilibra isso, né? Depois vão reclamar que tem déficit na Previdência, porra, não é verdade? Os empresários
sabe, não cuidam dos seus, deixam a bucha para o Estado e depois reclamam que o Estado está endividado, né? Daí querem responsabilidade fiscal. Mas a responsabilidade social mesmo, o empresário às vezes não cumpre, né? Às vezes, alguns. Enfim. Vamos ouvir o Marinho, esse ministro aí que cogitou colocar os Correios para fazer o trabalho do Uber? Boa parte da nossa audiência é composta por pessoas que trabalham com os aplicativos, né? Motorista de aplicativo, entregador, uma categoria que aumentou bastante depois da pandemia da Covid-19. Vou citar só um exemplo aqui. O Roberto escreveu para cá, diz, olha, eu sou motorista de aplicativo e gostaria que perguntassem ao ministro sobre a regulamentação dos aplicativos. Então, pergunto ao senhor, como propor essa regulamentação, né? Que critérios seriam observados, o que colocar dentro dessa regulamentação? E uma outra pergunta é, com quem conversar a esse respeito? Porque a gente percebe que essa categoria, ela não se organizou na mesma proporção em que ela cresceu, né? Por que é que isso aconteceu? E como conversar, como dialogar com essa categoria, ministro? É complexo, a pergunta ela é importante. Nós temos que dar toda atenção. O presidente Lula também falou em campanha sobre isso. Nós observamos que há uma jornada extenuante, então é preciso chamar as empresas de plataformas e de aplicativos para dialogar sobre isso e buscar dialogar também as lideranças que se estabeleceram, que construíram alguma liderança no setor, conversar com as centrais de CAIS. Paulo Galo? Estamos falando do Paulo Galo, Luiz Marinho? Diz que sim, ministro. Eu fiz, vocês acompanharam no dia 18, aquele encontro das centrais de CAIS do Palácio do Planalto. Ali também tinha lideranças dos trabalhadores em aplicativos e esses trabalhadores me acompanharam no dia seguinte, junto com as centrais de CAIS, num importante encontro aqui. Inicialmente tinha rejeição de que as centrais tivessem, e as centrais também não queriam conversar com as lideranças, mas nós pactuamos que é preciso que todos estejam à mesa para ter o melhor resultado. Então, nós temos uma primeira conversa com o lado dos trabalhadores, vamos chamar em breve as empresas de aplicativos, de plataforma, para fazer a primeira conversa, e depois vamos estabelecer esse grupo de trabalho, composto por lideranças empresariais, por lideranças de trabalhadores, com a mediação do governo, para construir esse processo de regulação. Evidente que o governo aqui é o árbitro desse processo, em tendo divergência e não tendo acordo, o governo vai arbitrar e vai colocar a sua posição em relação a isso. Pois é, eu gostei dessa frase porque ela demonstra contra o que é a insatisfação do tal do mercado, né? Então, diz o ministro, o governo vai se portar como um árbitro. Árbitro entre quem? Entre a disputa do dono do aplicativo e o trabalhador do aplicativo, né? E o problema é esse. O problema é o governo ser um árbitro. Espera-se, e essa é a ordem natural das coisas no Brasil, que o governo seja o advogado do empresário. Que corresponde a valorizar o trabalho. Eu aqui, né, doidão radical, sou radical, queria o governo o advogado do trabalhador. Valorizar o trabalho e trazer proteção social. Por exemplo, aquele acidente que aconteceu com aquele jovem do BBB, que um acidente grave, o que aconteceu ali foi jornada extenuante. O dirigente do aplicativo ali dormiu, bateu na traseira de um caminhão, podemos levar a óbito ele próprio e o seu cliente. Portanto, é preciso garantir condições de trabalho decentes para os trabalhadores e garantir segurança para quem está transportando o serviço que ele está prestando. Isso vale para os motoboys, isso vale para os motoristas das várias plataformas aí, de transporte, vale para outros trabalhadores de aplicativo de outras modalidades de trabalho na economia, tem vários, né? Assim, tem uma invasão de plataformas, de trabalhos de aplicativos, enfim, que nós temos que trazer uma proteção. Nós não podemos permitir que um trabalhador tenha uma jornada que corresponda ao trabalho semi-escravo, como está acontecendo em várias modalidades, assim como um trabalho aviltado no seu valor. Então, nós precisamos cuidar de valorizar o trabalho e trazer, acima de tudo, proteção a esse trabalhador. Muito bem, tá aí o Luiz Marinho. Aqui a gente se segura, né, para trazer a informação primeiro e a opinião depois. A informação já está aí e a opinião aqui é a seguinte, né? Toda atividade econômica precisa de algum tipo de regulação. Não tem jeito. Nesse modelo em que a gente vive, não dá para deixar os caras fazerem tudo o que os caras quiserem, né? Você não pode fazer tudo o que você quiser e você é trabalhador, talvez um empresário pequeno,
né? Eu não posso fazer tudo o que eu quiser, por que o Uber pode? Né? Então, toda atividade econômica precisa ser regulada. Aí chegam novas atividades econômicas, em função da tecnologia, e novas atividades vão exigir novas regulações. Não tem jeito, é a ordem natural das coisas. Não adianta chorar. Uber não tem almoço grátis. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.